Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação nos nossos estudos, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre. Nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Essa revista é uma revista da CPAD, Estudo para Adultos. E agora nós alcançamos a lição de número 3, que tem o título também Eleição e Predestinação. Glória a Deus! Desde já também eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, e você que está nos assistindo pela primeira vez, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Quero pedir também para você nos ajudar curtindo, compartilhando, fazendo o seu comentário, se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Para quem não sabe quem eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Desde já, que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês, fazendo prosperar a sua vida espiritual e financeira, em nome de Jesus. Dando continuação, textual, o texto de ouro, como nós chamamos, se encontra na Carta dos Efésios. Você pode chamar também Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, onde o apóstolo Paulo ele escreve assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade prática, diz assim o comentarista: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, vamos aqui, queridos, nós vemos os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 2. Nós não vamos estar lendo para ganhar tempo aqui no vídeo, mas você pode estar lendo na sala de aula com seus alunos. Que Deus abençoe, que esteja uma aula muito próspera em nome de Jesus. Veja só, queridos, olha só. Aqui o objetivo geral da lição, diz assim o comentarista: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais as pessoas que creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Vemos aqui os objetivos específicos, são 3. O primeiro tópico é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo tópico é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E o terceiro tópico é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. No ponto central, o comentarista diz assim: a eleição é segundo a presciência de Deus. Na introdução, olha só, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. No primeiro tópico, o comentarista diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Ele diz aqui: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então nós vemos aqui que Deus, resolveu, no seu grande amor, separar essas pessoas, para a vida santa e irrepreensível diante do Senhor Jesus Cristo. Dando continuação ao primeiro subtópico, a eleição divina, ele diz aqui: eleição traz a ideia de escolha, quer dizer, uma eleição traz uma ideia de escolha, foi o que Deus fez, Antes de tudo existir, Deus já tinha feito essa eleição, quer dizer, essa escolha, de escolher nós para ser essa pessoa santa e irrepreensível em Cristo. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro ponto: em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Ela que é a eleição, porque tem que ser Jesus o centro de tudo, de toda essa eleição. Veja só. O segundo ponto: em que tempo se deu essa escolha? Também nós vemos aqui, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de todos existir, Deus já tinha nos eleito em Cristo. Lembre bem, Jesus é o centro de tudo.
Terceiro ponto, e qual a finalidade, né, dessa eleição? Para que fossemos santos e irrepreensíveis. Não podemos nunca esquecer para que nós fomos, né, separados, eleitos, para ser santos e irrepreensíveis no Senhor Jesus. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito, veja só, sem estar unido a Cristo pela fé. Então todos nós somos unidos em Cristo pela fé. Veja só, nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, né? Segundo a sua presciência. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Então isso é maravilhoso. Nós fomos elegidos, né? Deus fez essa eleição antes de tudo existir, antes da fundação do mundo, para que nós fomos santos e repressivos nele, no Senhor Jesus Cristo. Isso toma as condições da eleição. Veja só, a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então essa eleição, ela veio para salvar todos. Não tem esses aqui foram escolhidos para ir para o céu, esses aqui para o inferno. Não, todos têm esse direito, né? Foi escolhido para essa salvação, para essa eleição de ser santo e irrepreensível diante do Senhor. No Evangelho de São João, capítulo 3, e o versículo 16, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 6. Veja só, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Né? Cada um vai ter, né, de buscar o Senhor e ter esse arrependimento, né? Esse arrependimento de fé diante do Senhor. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Precisamos de buscar essa graça de Deus. Olha só, desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, não pelas nossas obras. Então, tudo isso pela graciosa obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém, querido? Terceiro subtópico, vida santa e irrepreensível. Veja só, Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágil, santo, significa separado do pecado. Quer dizer, nós estamos agora separados do pecado. Muita gente fala assim, então agora eu sou santo mesmo, eu estou separado, eu posso pecar. Então, não. Ele diz lá em Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, agora nós vamos pecar porque agora nós somos livres? Não. Nós agora não podemos pecar, porque nós já morremos para esse mundo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, porque todo aquele que volta a pecar, ele volta a ser escravo do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha só, o adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Quer dizer, olha só, essa pessoa então agora que é separado, ele está sem defeito, né, diante de Deus, inculpável, ele não tem culpa nenhuma, mas a partir do momento que ele entendeu para que ele foi separado, para ser santo e irrepreensível diante do Senhor. Querido, nós temos também 3 pontos que Ezequiel viu lá no rio Aquebá, quando ele diz, você pode ler lá, Ezequiel capítulo 1, de versículo 1 a 4, onde ele teve a visão, né? Ele teve a visão da santidade, do poder e da glória de Deus. E todos nós, sem ser crente, que ainda não é crente, que ainda não conhece a palavra, já viram o poder de Deus. E já viram também a glória de Deus, já sentiram a glória de Deus. E também já viram a santidade de nosso Deus. Então, não precisa ser crente não, todos nós já vimos. E tem pessoas que aceitaram Jesus porque eles viram o poder de Deus. Eles viram um livramento na família, uma cura, eles viram grandes coisas que Deus tem feito, um milagre. Então ele veio para Jesus, mas ele não fica porque ele estava firme só ali, porque ele viu o poder de Deus. Outros também sentiram a glória de Deus. O que é sentir a glória de Deus? Precisa Deus ser crente? Não, muitas das vezes a pessoa amanhece o dia, né, e ele amanhece alegre, e ele quer ir para a igreja, ele quer, não, agora eu vou para a igreja, muitas vezes vou para a igreja dos crentes, e vou conhecer a palavra, e fica alegre, porque ele sentiu aquela alegria de Deus, o Espírito de Deus. Aí ele vai para a igreja, e ele não permanece, porque ele ficou só naquela alegria ali, e olha só, querido, e também a santidade de Deus. Essas 3 coisas que o Ezequiel viu na beira do rio Quebar. E veja só, essas 3 visões
de Deus. Então nós temos visto essa visão de Deus. Só que você só fica firme na igreja, na palavra, no Senhor, quando você pega o quê? O poder de Deus? Não, o poder de Deus você vai acostumar. Não, a glória de Deus você sentiu e você vai acostumando. Você vai só ficar na igreja se você se apegar com a santidade de Deus. De quê? De ser sempre santo, porque a santidade tem que nos acompanhar. Veja só que muitas das vezes você já viu vários poderes na sua vida de Deus, vários milagres que Deus já fez na sua vida, e às vezes você não fica sendo grato por isso. Muitas das vezes você já sentiu o poder de Deus, a glória de Deus, mas você não ficou assim firme por isso. Mas agora a santidade é que faz nós permanecer na igreja, permanecer diante do Senhor. Então nós vemos aqui, né, e ele diz aqui, ó, os termos, e então ele diz, o adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito, né, inculpável. Então nós permanecemos essa pessoa, né, diante de Deus a partir do momento que nós entendemos a eleição separado, né, separado para Deus, que é santo e irrepreensível, né, você se torna sem defeito diante de Deus, através de Cristo, ou inculpável também, você se torna inculpável, você se torna sem defeito diante do Senhor. E olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 15, e ele continua, os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, de tudo que Deus espera de nós, né, o que agrada a Ele é a santificação. O comentário também nos apresenta aqui esse ponto. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Só o Espírito Santo, né, que nos capacita para esse novo estilo de vida. Quer dizer, eu e você, nós buscando a santificação. Quarto subtópico, a nova vida dos eleitos. Vamos ver como que é a procedência agora dessa nova vida dos eleitos. Ele diz aqui, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, embriaguez. Então, aqui está essa nova conduta dessa nova criatura, né? A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Essa é a finalidade, né, dessa separação, dessa eleição. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18. Então a santificação tem que acompanhar o crente, né? Nós temos que buscar no Espírito Santo, porque ele é que nos capacita, né? Que capacita a nós levar esse estilo de vida. Amém, queridos? Então fica aí, né, essa novo estilo de vida do crente. Glória a Deus. Síntese do tópico 1. O resumo do tópico 1, o comentarista, ele diz assim, a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Então isso é maravilhoso. Isso tudo ocorre por causa do grande amor de Deus pelas nossas vidas. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. Veja só, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, na eternidade já foi feito, né, o destino dos eleitos, quer dizer, já destinado para essa separação, para essa santificação em Cristo Jesus. Primeiro subtópico, a predestinação. Veja só, o termo grego prohorizó, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, né? Antes de tudo, né? Predestinar é algo que foi feito antes de tudo. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Veja só, e que a predestinação abrange
o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Então, essa pessoa que é separado para Deus, para essa eleição, ele tem que permanecer em Cristo, né, com essa santificação até o fim, né? Ele tem que ser fiel ao Senhor. Então nós vemos aqui, logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Queridos, nós somos filhos adotivos de Deus através de Jesus Cristo. Veja só, um filho adotivo, ele tanto tem direito na herança de tudo que Jesus conquistou na cruz, quando nós somos esse filho adotivo, nós temos o direito também, né? Então, nós agora somos filhos de toda herança, nós temos o direito. Queridos, nós somos filhos de doação, né, através de Cristo Jesus. Por exemplo, um senhor muito rico, ele tem filhos, tem muita riqueza, e aí quando ele pega um filho para adotar, e ele pega e coloca no registro o sobrenome dele. Então, quando faltar esse senhor, que for repartir a herança, que todos os outros filhos, né, que são os filhos legítimos, se eles falarem assim, mas você não vai ter direito na nossa herança, porque é do nosso pai, você não é filho, você é adotivo, mas aí quando for lá no registro, e ele tiver deixado assinado com o seu sobrenome, então esse filho também vai ter o mesmo direito que os filhos legítimos. Mas se por acaso esse senhor não só adotou esse filho, mas não colocou, não aceitou no seu registro, quando ele falecer, os outros filhos falaram, não, você não tem direito na herança porque você é de adoção. Aí quando chega lá, diante, né, da justiça, diante desse tribunal, ele vai falar, né, a justiça vai falar, não, você não foi recebido como filho aqui em registro. Então, queridos, o que acontece com nós? Nós temos que aceitar Jesus, nós temos que receber, né, que o Senhor nos receba, que aí todo aquele que aceitou Jesus, que arrependeu pela fé e creu no seu Jesus, então nós agora somos filho adotivo e nós vamos ter direito em toda a herança. Qual é a herança? É a nossa salvação de morar com o Senhor no céu. Mas quando chegar diante do tribunal, se você chegar lá e você não tiver aceitado Jesus, não tiver entendido o plano de Deus, aí os filhos, né, podem falar, não, você não tem direito na herança porque você não se arrependeu, você não entendeu, você não aceitou a Jesus. Então, nós temos que aceitar Jesus para nós ter direito de toda essa herança que é a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Segundo subtópico, filhos de adoção. Veja só, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos capítulo 8, versículo 15, 23, também 9 e 4, e Gálatas capítulo 4, versículo 5, Efésios capítulo 1, versículo 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, veja só, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a doação dos eleitos como os filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade de Deus. Ele diz aqui, ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai nos adotar. Foi por amor que nós fomos feitos filho de Deus. Se no outro tempo éramos estranhos, inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Veja só, querido, Colossenses capítulo 1, versículo 21, Romanos capítulo 8, versículo 17. Essa posição nos é merecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Mateus capítulo 11 e o versículo 26. Terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Veja só, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Quer dizer, o pecado que nos separou de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 3, 23 e 24. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Olha só. Então, adotando o quê? Os escolhidos.
Mas escolhido o quê? Todo aquele, né? Todos fomos separados, escolhidos, né? Agora tem, né, essa vontade sua de você querer estar no Senhor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, tem que receber o nome de Jesus. Nós temos que, pela fé, né, receber o nome de Jesus. Igualmente na filiação divina, né, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Veja só, Romanos capítulo 8, versículo 29, Apocalipse capítulo 2 e o versículo 17. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Gálatas capítulo 4 e o versículo 6. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Das promessas de Abraão, Gálatas capítulo 3, 29, e da vida eterna, Efésios capítulo 3, versículo 6 e Tito capítulo 3, versículo 7. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Veja só, querido, isso é maravilhoso. A partir do momento que nós recebemos a Jesus, aceitamos a Jesus, então nós agora passamos a ser filho, né? E aí nós podemos chamar Abba Pai, porque nós recebemos todas as bênçãos em Cristo Jesus. Do tópico 2, no resumo do tópico 2, diz aqui o comentarista: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Então, nós somos herdeiros em Cristo Jesus por todas as bênçãos espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. Terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, é o amor de Deus, né, que nos faz com que fomos eleitos antes da fundação do mundo, né, para ser santos e irrepreensíveis no Senhor Jesus Cristo. Primeiro subtópico, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos capítulo 17, versículo 30. Deus, ele não predestinou as pessoas, né, para a condenação. Então, por isso, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né, porque ele quer que todos venham a ser salvos, a conhecer, né, essa eleição, que somos separados em Cristo. Né? 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, aqui em Atos capítulo 4, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, Efésios capítulo 1, versículo 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Quer dizer, só o Senhor querendo que nós sejamos salvos, né? Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Então, Deus, ele não fez, né, essa predestinação para que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não, Deus, ele quer que todos sejam salvos, né? Lembrando que a eleição é o quê? Essa separação, né? Essa separação para quê? Para salvação, para santificação, né, irrepreensível diante de Deus. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Aqui, então, nós vemos que é segundo a presciência divina, segundo, né, o amor de Deus, segundo a vontade do Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo subtópico, predestinação e o amor. Veja só, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Nós já estava estabelecido, né? O destino para onde nós íamos. Para onde? Para a santificação em Cristo Jesus.
Então, isso já estava definido. E todas essas bênçãos, né, já estavam preparadas para nós, essas bênçãos espirituais. Veja só, por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então, esse plano de Deus, esse plano de Deus é o amor de Deus que já era por nós, né? Antes de tudo, Deus nos amou primeiro, queridos. Então ele diz aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos e aprove a salvação, o amor de Deus. Então, o que fez essa salvação para nós foi o amor de Deus por nós, né? Então nós vemos aqui no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, onde o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós, ainda pecadores, né, por toda a humanidade. 1 João, capítulo 4, versículo 10 e 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Então, ele nos predestinou em amor, né? Porque ele nos amou primeiro. Isso implica dizer que a salvação, como favor merecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por ele. João, capítulo 12, versículo 32. Então, nós vemos a Cristo não porque nós somos coagidos, né? Nós vemos por amor. Veja só, a mulher do fluxo de sangue, ela se chegou a Cristo. Veja só, vários homens na Bíblia ali que se chegaram, né? Nicodemo se chegou a Cristo. Então nós vemos que essas pessoas, por amor, eles vieram até a Cristo. Então nós também chegamos até a Cristo por amor, né? Por amor do que ele fez por nós, né? Porque ele nos amou primeiro. Amém, queridos? Então, síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Então nós vemos aqui que o ato dessa salvação, porque nós não merecíamos, mas tudo isso foi o amor de Deus. E quando? Antes de tudo existir, Deus já nos amava. Amém, queridos? Então fica aqui, terminando aqui essa aula de número 3, fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, que o Senhor venha abençoar cada um em nome de Jesus. E até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor, queridos.